Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam curtindo aí o feriado de carnaval, né? Em alguns lugares foi decretado feriado, outros não. E aí, espero que vocês estejam bem, descansando um pouquinho. Eu estou aqui na fazenda, no sul do Pará, então a internet oscila muito por aqui. Tem dia que a gente não tem internet, tem dia que tem. E aí, como ela oscila muito, eu preferi gravar essa live, deixar gravadinha pra vocês. Porque à noite, quando eu for tentar entrar, se eu não conseguir entrar ao vivo, ou sei lá, ficar oscilando muito, se estiver chovendo, tá chovendo muito por aqui, qualquer coisa, a live vai ser postada gravada. Tô gravando aqui agora, não sei nem que horas são, acho que são 10 e pouco da manhã e eu já tô gravando aqui pra vocês. Já peguei algumas perguntinhas, ó, deixei anotada aqui e aí vou respondendo algumas perguntinhas que já deixaram na caixinha, tá bom? Compromisso é compromisso, eu não queria deixar vocês sem live, sem as respostas da segunda-feira, da nossa live A Pediatra Responde, certo? Então eu vou começar respondendo aqui, espero que vocês entendam hoje, né, não poder ser online, mas a gente faz o que pode, tá certo? Meu cabelo tá aqui todo bagunçado, porque eu acabei de tomar um banhozinho, aqui tá chovendo muito, as crianças estão lá fora brincando na chuva, inclusive, se vocês ouvirem gritinhos aqui em volta de mim, por fora aqui da janela, são meus sobrinhos brincando, correndo para todo lado. Então vamos lá. A primeira perguntinha da live de hoje foi da Dani Zafra. A Dani Zafra perguntou assim: depois de mamar e colocar o bebê para arrotar, ele fica acho que ela quis dizer, né, que o bebê fica resmungando, chorando. Seria desconforto do bebê? Ela perguntou. Ele regurgita depois que mama. Seria porque mamou muito e está cheio? Então ela fez duas perguntas, né? Depois de mamar e colocar o bebê para rotar, ele fica, né, chorando. Seria desconforto do bebê? Olha só, Dani, o bebê, lembrando que a posição de arrotar, né? A gente coloca o bebê na posição de arrotar. Não é só para ele arrotar, né? Na verdade, o objetivo principal da gente deixar o bebê em pezinho para a gente ajudar no esvaziamento gástrico, né? No esvaziamento desse estômago, para evitar e diminuir as regurgitações do bebê, certo? Então, se o bebê depois que mama começa a chorar, será que é desconforto? Pode ser algum desconforto, né? Às vezes ele não conseguiu eliminar o ar que ingeriu durante a mamada e fica um pouco desconfortável ali, né? Com a presença de leite e gases, né? No estômago, tá? Pode ser algum desconforto do próprio intestino, tá? Porque o bebê tem um reflexo gastrocólico bem intenso. Então, na maioria das vezes, o bebê mama e já evacua, né? Então, ele também pode estar incomodado com isso, pode estar apresentando ali, ele sente a vontade de evacuar, né? Mas não consegue eliminar, tem aquela disquesia, aquela espremeção, né? Então, esse inhé que você falou aí, se não for choro, pode ser o bebê tentando eliminar, né, esse cocô, que é aquela espremeção, aquela disquesia. Então pode ser por vários motivos. Pode ser que ele ainda esteja com fome, né? Pode ser que ele não esteja tão satisfeito. Ou a gente tem que observar também se esse bebê tá chorando, né, ou fazendo esses barulhinhos por alguma irritabilidade, fazendo, né, sugerindo pra gente alguma doença, tá? Teria que saber se esse bebê fica irritado durante a mamada ou não, ou se é só após a mamada, né? Ou se há algum outro incômodo. Será que esse bebê fez cocô, tá com a fralda suja? Será que a calça tá apertando e aí tá atrapalhando ali essa digestão do bebê ou tá incomodando? Então a gente precisaria avaliar, não tem como eu te dizer, mas pode ser algum desconforto sim, ou pode ser só querendo mais, né? Às vezes não tá satisfeito, queria mamar mais, tá? Não tem como eu te dizer, tá? Tem muitas perguntas que eu recebo pedindo prescrições, né? O que fazer, qual pomada passar, como tratar. Eu preciso deixar bem claro que eu não posso fazer prescrições de medicações por aqui, tá? O CRM não permite a gente fazer consulta por aqui, pelo Instagram, tá? Se for necessário, é importante fazer a consulta online, caso você não tenha um pediatra ao seu alcance na cidade que você mora, tá bom? Mas a gente precisa avaliar o paciente de alguma forma, nem que seja pela consulta online, que agora é permitida, tá? Na verdade, sempre foi permitida, né? Agora que entrou mais aí em voga por causa da pandemia, tá bom? Então, muitas vezes eu não vou conseguir responder
algumas perguntas são muito vagas, eu precisaria saber mais informações, né? Na verdade, a maioria das perguntas eu precisaria saber mais informações, a idade do bebê, como que tá a rotina, como que tá a amamentação, alimentação, sono, enfim, tá? Então, por isso que as respostas aqui eu tento imaginar alguma situação, né? Porque não dá para vocês escreverem tudo na caixinha. Então, eu imagino e suponho algumas coisas, tá? Então, por exemplo, a Dani continuou a pergunta dela, né? Ela falou, ele regurgita depois que mama. Seria porque mamou muito e está cheia? É o seguinte, Dani, na verdade, não necessariamente porque mamou muito e está cheio, o bebê vai regurgitar. Lembra que o trato digestivo do bebê, né, aqui o esôfago, o estômago, o intestino, é tudo muito imaturo ainda. Então as válvulazinhas, nós temos válvulazinhas que separam, né? Nós temos o esfíncter esofagiano superior, que é o esfíncter, né, a válvulazinha da parte superior do esôfago, tem o esfíncter esofagiano inferior, que separa o esôfago do estômago, depois tem outra válvulazinha que separa o estômago do intestino, tá? Então todas essas válvulas no bebezinho são muito imaturas. Então, elas abrem com muita facilidade e abrem com mais vezes, então com maior frequência e maior facilidade. E como o bebê, o alimento dele é puramente líquido, né? Eu não sei, você não me falou a idade da sua bebê, tá? Mas eu imagino que seja algum bebê que ainda não começou a introdução alimentar, né? Você falou muito de mamar, colocar para rotar, e a gente faz isso mais ou menos até ali a idade da introdução alimentar, né? Depois disso, muitas vezes já nem precisa mais. Então, como o bebê tem esse trato imaturo e ele mama coisas líquidas, né? A mamada é líquida, o alimento do bebê é só líquido, então volta com muito mais facilidade, tá? E lembrem-se que todos nós temos refluxo, tá? Só que em alguns de nós esse refluxo tem outros sintomas associados, né? O que a gente fala que é a doença do refluxo gastroesofágico, mas nem sempre esse refluxo é doença. E no bebê, esse refluxo ele sobe a ponto de ir para fora da boca, né? Que é a regurgitação. Então são 3 coisas diferentes: refluxo, doença do refluxo e regurgitação, tá? Então todos nós temos refluxo, o alimento chega a voltar até certo ponto. Só que na maioria de nós isso não causa nenhum sintoma, então é o refluxo fisiológico, né? O bebê também tem esses refluxos fisiológicos, mas como a alimentação do bebê é mais líquida, chega aí para fora da boca, chamada regurgitação. Então, o bebê vai regurgitar de forma fisiológica, né? Independente de ter mamado muito ou não. Claro que se ele mamar demais, né? Vai regurgitar com mais facilidade, sim. E também deitar o bebê logo após a mamada, ó. Falei pra vocês que vocês iam ouvir os gritinhos dos meus sobrinhos correndo. Então, o que eu tava falando mesmo? Então o bebê vai regurgitar, tá? Claro que se ele mamar mais e for deitado logo após a mamada, ele vai regurgitar mais, tá? Por isso que é importante, eu sempre falo, colocar o bebê na posição de arrotar, você não, mesmo que o bebê arrote super rápido, com 1 minuto, 3 minutos, não se deve deitar o bebê logo depois, tá? É importante esperar aí de 20 a 30 minutos para ajudar no esvaziamento gástrico, pra gente prevenir essas regurgitações, tá? Que podem acabar irritando o bebê, tá certo? Então é isso, Dani, tá? Para sua pergunta. Próxima pergunta foi da Camila Souza. A Camila perguntou assim: doutora, ela escreveu pepeca. A pepeca da minha filha arde e não é infecção de urina. Camila, eu não sei a idade da sua filha, né? Você não colocou pra gente. Mas a gente precisaria, primeiro, saber se tem outros sintomas associados, né? Arde em qual momento? Quando vai fazer xixi ou arde em qualquer situação, né? Ela teve febre ou não? Como que tá a urina? Tá fazendo bastante xixi, né? Fazendo um pouquinho xixi toda hora? Ou está sem fazer xixi há algum tempo? Então a gente precisa saber aí desses outros sinais, tá? Reclama de dor na hora de fazer xixi mesmo, assim, com dificuldade para sair o xixi ou não? Outro ponto que a gente precisa ver, ela já toma banho sozinha? Não toma? Se ela toma banho sozinha, será que está sendo vigiada essa limpeza dela, da região genital? É importante ver, tá? É importante a gente sempre checar se a criança tá lavando direitinho, tirando o sabão direitinho, né? Para não deixar sabão ali que pode causar irritabilidade. Então eu precisaria ver, tem algum corrimento? Ela também coça a vagina, né? Precisaria saber essas coisas.
Será que tá vermelhinho ali a região, né? Será que tem alguma inflamação? Tá? E aí essa inflamação pode ser causada por esses motivos aí, limpeza inadequada, né? Alguma infecção local ali, evoluindo com inflamação também, né? Fricção, será que quando ela vai secar, depois que ela toma banho, será que quando ela vai secar a vagina, ela fricciona muito a toalha, faz muita força? A gente também precisaria saber isso, tá? E o tipo do sabonete que tá usando, será que é sabonete com pH adequado? Tá? Lembra que sabonete nas crianças, o nosso pH da nossa pele, né, neutro a ligeiramente ácido. Então é importante ver qual o sabonete. Aqueles sabonetes antibacterianos, né, antibactericidas, aqueles sabonetes antissépticos, tipo aquele, como é que chama? Aquele sabonete, esqueci o nome. Daquele sabonete mais famoso que o pessoal compra, aquele sabonete não é bom, ele altera muito o pH da pele, né? E também não é indicado ficar usando sabonete íntimo, tá? O mesmo sabonete do banho, vai usar na vagininha também, tá bom? Lembrar de tirar bem o sabão sempre, tá certo? E checar esse banhozinho aí e levar para avaliar. Se você falou que parece que os médicos não conseguiram ainda, né, descobrir o que é. Leve numa ginecologista, leve em outro pediatra, tá bom? Mas é importante avaliar sim. Próxima pergunta. A próxima pergunta, lembrei do nome do sabonete, Protex, né? Sabonete Protex, ele tira muito a proteção da pele. Então não é bom ficar usando ele não, tá? Bom, vamos lá. A próxima pergunta foi da Raquel F. Moraes. A Raquel perguntou assim: doutora, para introduzir alimentos, o bebê deve ter quantos meses? E o que introduzir primeiro? Raquel, sugiro que você veja a live que eu fiz com a nutricionista infantil, doutora Maísa Pacheco, tá? Sobre introdução alimentar, vale muito a pena ver. E tem muita informação boa, né, na internet, mas você precisa ser acompanhado pelo pediatra, o pediatra te avaliar direitinho e te orientar direcionado para o seu caso, tá? Então vamos lá, respondendo bem a sua pergunta. Com quantos meses deve ser introduzido? 6 meses, mais sinais de prontidão. Então não adianta esse bebê ter 6 meses somente. Se ele tiver algum atraso do desenvolvimento, não estiver conseguindo sentar, né, pelo menos com apoio, porque o bebê não precisa estar sentando sozinho perfeitamente, né? Ele precisa estar pelo menos com apoio nas costinhas, né, no cadeirãozinho. Ele precisa estar conseguindo ficar sentadinho. Se mesmo com apoio esse bebê fica, né, cambaleando de um lado para o outro, ele ainda não está totalmente pronto, isso aumenta o risco de engasgo, tá? Ele precisa estar levando as coisas à boca, né? Procurando, buscando algum objeto na frente dele, levando à boca, tá? Ele precisa demonstrar interesse pelo alimento. Esse bebê precisa estar com a deglutiçãozinha adequada, tá? Associado ali, né, à respiração, então deglutição, mastigação, respiração, tá? Então a gente precisa avaliar alguns sinais de prontidão antes de liberar essa introdução alimentar. Então, além do risco de engasgo, né, esse bebê também, se for introduzido a alimentação muito antes dessa idade, esse bebê também aumenta o risco de alergias alimentares, tá? O intestino não está preparado ainda para receber alimento, tá? Então, por isso, é preconizado 6 meses mais sinais de prontidão. E você perguntou o que introduzir primeiro, né? A gente começa com as frutinhas, tá bom? Então a gente começa com as frutinhas pela manhã e à tarde. E é importante oferecer no início, até esse bebê experimentar aí a mesma fruta várias vezes, né? A mesma fruta pela manhã e à tarde. Aí no outro dia oferece outra. Então você vai oferecer banana, oferece banana pela manhã e à tarde. Vai oferecer mamão, oferece mamão pela manhã e à tarde. E aí a cada dia você vai alternando. É importante que a alimentação seja bem variada para fornecer diversos, né, nutrientes, vitaminas, minerais de alimentos diferentes, tá? Não precisa ficar oferecendo banana, por exemplo, por 3 dias, 4 dias, igual eram algumas orientações antigamente. Mas a gente pede que nesse início seja oferecida no mesmo dia, né, pela manhã e à tarde, para caso esse bebê apresente alguma alergia, a gente imagina o que foi, né? Porque se esse bebê comeu 10 frutas no mesmo dia, a gente não vai conseguir descobrir qual foi a causadora de alguma alergia, tá? Depois que esse bebê já tiver comido várias vezes a fruta, né, em dias diferentes, aí a gente já começa a poder misturar. Pode dar uma fruta pela manhã, outra à tarde, tá? E aí logo, dependendo da aceitação dessa criança, você já vai começando a introduzir
a comidinha de sal, tá? Eu digo até para os meus pacientes assim, se o bebê aceitou bem a frutinha pela manhã, gostou, levou a boca, né? Conseguiu aceitar amassadinha ou raspadinha, nunca triturada, nunca peneirada, tá? Então, tudo isso, todas essas informações tem na live que eu fiz com a Maísa Pacheco, nutricionista. E aí, se esse bebê aceitar bem essa frutinha, você já pode, na outra refeição, né, ali na hora do almoço, do jantar, oferecer uma comidinha de sal. Então, oferecer uma batata, uma cenoura, um brócolis, tá? Tudo sempre temperadinho, gostosinho, mas sem sal, tá bom? No início da introdução alimentar, só depois de um ano, tá bom? Bom, então, Raquel, é isso, porque senão vai virar uma live só de alimentação, tá? Mas o que você perguntou tá respondido, tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Grace Silva. A Grace perguntou assim: fale sobre banho de sol nos bebês. Quantas vezes na semana e até quantos meses precisa tomar? Grace, tem um post que eu já fiz sobre o banho de sol nos bebês, que é importante você procurar no feed depois, não tá difícil de achar, tá? Eu tô até com uma blusa preta e branca, eu lembro até a roupa que eu tava no dia que eu gravei esse vídeo. Então, é o seguinte, o banho de sol nos bebês, na verdade, ele não é obrigatório mais, tá? Ele é até desaconselhado. Em que sentido? O banho de sol, ele é desaconselhado se for para tirar toda a roupinha do bebê, deixar o bebê lá, né, estatalado no sol, isso não é mais recomendado, pelos riscos futuros de, principalmente, câncer de pele, tá? Então, os benefícios não superam os riscos, tá? Então, por isso que a gente não recomenda mais. Bom, mas aí o que deve ser feito então, né? Você pode fazer, a gente chama de banho de passeio. Então, pegar esse bebê no início da manhã, antes das 9 da manhã, depois das 4, 5 da tarde, você pode e deve levar esse bebê para passear ao ar livre. Se por acaso pegar um solzinho nele, ótimo, tá? Então, isso sim. Agora, ficar tirando a roupa do bebê, deixar ele lá pela janela, né? No sol, a gente não recomenda. Até porque, nesses 2 horários recomendados, né? No iníciozinho da manhã e no final da tarde, o comprimento de onda do sol não transforma a vitamina D em vitamina D ativa. Então, independente do sol, esse bebê precisa, é recomendado que desde a primeira semana de vida, esse bebê ingira, né, receba via oral a vitamina A, ou a vitamina D, tá? 1 a 2 gotinhas, dependendo da concentração da vitamina D prescrita pelo pediatra, tá certo? Então, é tão facinho, né? Tem que dar. 1 a 2 gotinhas é fácil pro bebê, tá certo? Próxima pergunta. Bom, aí você perguntou também, né, Graça? Quantas vezes na semana? Fica a seu critério. O banho de passeio pode ser todo dia, tá? Só não deixa o bebê exposto ao sol, né, do meio do dia, né? Depois das 9 da manhã até 4 da tarde, não é interessante pro bebê. E você, fora isso, o banho de passeio você pode fazer tranquilo. Sempre protege o olhinho do bebê, né, por causa da claridade, do sol no roxinho. Então, coloca uma fraldinha de pano por cima do olhinho do bebê. Cuidado com o narizinho, né, que ele precisa respirar bem, tem que estar bem atento a isso. Mas pode levar para passear ao ar livre, tá? Não é obrigatório ficar dando banho de sol. Luziane. A Luziane perguntou assim: doutora, pode misturar as vitaminas do bebê no leite? É o seguinte, Luziane, tem que tomar muito cuidado. A vitamina D não precisa ficar misturando, né? Só 1 a 2 gotinhas. E o ferro, dependendo da concentração do ferro, vão ser mais ou menos gotinhas. E também depende do peso do bebê, tá? Mas nem todo ferro, na verdade, quase nenhum ferro é 1 gota por quilo. Já falei isso várias vezes aqui. Depois vocês vão no destaques, que está escrito suplementações, se não me engano, que eu expliquei sobre essa questão do ferro, que não é 1 gota por quilo, tá? A gente precisa fazer o cálculo de acordo com a dose recomendada, tá? E não sempre é só 1 gota por quilo. Bom, enfim. Então, a vitamina D você não precisa diluir, porque a vitamina D é pouquinha gotinha, 1 a 2 gotinhas. E o ferro, às vezes, é um pouco mais que isso, mas ele não pode ser misturado no leite, tá? Principalmente se for... Na verdade, se esse bebê receber essa vitamina perto da amamentação e essa amamentação for em seio materno, não tem problema, né? O leite materno é muito perfeito, ele não atrapalha a absorção do ferro. Mas a fórmula, né, o cálcio atrapalha a absorção de ferro. Então, não deve... Inclusive, até recebi uma paciente esses dias no consultório. Foi no consultório? Não, foi numa consulta domiciliar que eu fiz. Que a mãe falou que estava diluindo o ferro na mamadeira da criança. E era fórmula. E aí não podia, tá? Porque o cálcio atrapalha a absorção do ferro, tá bom?
Então, melhor não misturar, tá certo? Se o seu for, principalmente fórmula, né? Eu não sei se é fórmula, você não me falou aqui na caixinha, tá? Então, resposta da Luziane, tá aí. Agora, a Paula Otto, estética, perguntou assim: doutor, os vidros de armazenar leite têm que ser esterilizados sempre antes de usar? Paula, é o que a Sociedade Brasileira e o Ministério da Saúde recomendam, tá? O Ministério da Saúde recomenda que sim, que sejam esterilizados antes do uso. Então, para armazenar o leite ordenhado, né, você vai armazenar em potes de vidro com tampa de plástico. E aí você pode esterilizar na panela com água fervida, né? Deixar fervendo ali por 5 minutos. E aí depois deixar escorrer sem ficar passando pano de prato para não ficar sujo com aqueles fiapinhos de pano, tá? Então, e senão também você tira a esterilização, né? Então, deixa lá viradinho para baixo escorrendo, tá bom? Até secar. Agora, a Eli Valverde, que já participou de uma live, ela já até me falou o nome dela, mas eu não lembro o nome. Tá? Eli Valverde. Ela perguntou assim: o que dar para bebê de 5 meses fazer cocô 5 dias sem fazer? Se está em aleitamento materno exclusivo, né? Leite materno exclusivo. Água de ameixa, me indica um gastropediatra. Olha, Eli Valverde, o que dá para o seu bebê de 5 meses? Então, ela tem um bebê de 5 meses que está sem fazer cocô há 5 dias, ele mama exclusivamente no peito. Ela quer saber se pode dar água de ameixa. É o seguinte: bebê de 5 meses, a gente não oferece nada além de peito, tá? Então, não vai dar água de ameixa para ele por enquanto. Se for necessário, se esse bebê realmente estiver constipado, ele deve receber medicações para isso, tá? Mas não faça nada por conta própria. Não coloque supositório, não dê nenhum remédio por conta própria, tá? Cuidado com o tal do óleo mineral que o pessoal fala para dar. Que o óleo mineral, o bebê pode fazer microaspirações e fazer uma pneumonia da gordura do óleo mineral, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Bom, mas o que acontece? A gente precisa, esse bebê seu precisa ser avaliado para saber se precisa realmente alguma coisa ou se é aquela pseudoconstipação do bebê, tá? O bebê que mama só no peito, principalmente, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, já tem post sobre isso também. Depois é só dar uma olhadinha no destaque, acho que tá o destaque fezes que eu coloquei, tá? E aí, o seu bebê, né, em aleitamento materno exclusivo, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Tá? Então é importante a gente ver como é que tá essa barriguinha, se essa barriguinha tá flácidazinha, ou se esse bebê tem muita irritabilidade quando a gente aperta essa barriguinha ou não. Então a gente precisa examinar. Será que ela tá muito distendida, né? Assim, muito cheia, muito dura, esse bebê chora o tempo inteiro, muito irritado. E quando ele faz cocô, esse cocô tá molinho, tá do padrão habitual ou alterou o padrão, tá mais endurecido ou não, né? Então a gente precisa mesmo saber de outros detalhes para saber o que precisa. Se realmente precisar de alguma coisa, vai ser medicação. A gente não vai dar nada para esse bebê antes dos 5 meses, tá? Mas se tiver tudo bem, se o bebê não estiver irritado, se a barriguinha estiver molinha, tá? Se esse bebê estiver tranquilinho, dá para esperar mais uns dias, tá? Até mais ou menos 7 a 10 dias. E aí leva o pediatra ver. Você pediu para eu te indicar uma gastropediatra. Em Anápolis eu indico a doutora Daniela, tá bom? Eu não sei se você é de Anápolis, mas em Anápolis eu indico a doutora Daniela. Se for de outra cidade, depois fala comigo no direct que eu te dou outra sugestão, tá bom? Bom, agora a Renatinha perguntou assim: doutora, olho preguiçoso em bebê prematuro de 3 meses e 20 dias, quando procurar especialista? Renatinha, é o seguinte, como assim olho preguiçoso? Eu fiquei imaginando, fiquei pensando, será que esse bebê não acompanha com o olhar, né? 3 meses e 20 dias de idade cronológica ou corrigida? Lembra que o bebê prematuro, ele tem 2 idades, né? O bebê prematuro tem a idade que ele realmente nasceu, a idade cronológica, né? Então ele nasceu há 15 dias, ele tem 15 dias de vida, de idade cronológica. Mas a idade corrigida depende de quantas semanas esse bebê nasceu, tá? Que é a idade que ele teria se ele tivesse nascido com 40 semanas. Então, a gente sempre tem que calcular as 2 idades. Porque o desenvolvimento é de acordo com a idade corrigida e não a cronológica, né? A única coisa, o crescimento, as curvas de crescimento, de peso também são de acordo com a idade corrigida, certo? E a única coisa que é na idade cronológica são as vacinas, tá? Então, eu precisaria saber se esses 3 meses e 20 dias que você falou é idade corrigida ou cronológica, mas imagino que, de qualquer jeito, o bebê já deve acompanhar com o olhar ali a partir do primeiro ao segundo mês de vida, tá?
Então, imagino que ele já deveria estar acompanhando, tá? Então, se é isso que você quis dizer com olho preguiçoso, é importante sim, né, comunicar ao pediatra. O pediatra já deve ter visto isso, né? Espero que esteja acompanhando direitinho. E tanto o pediatra para ver se tem necessidade de encaminhar para algum especialista da pediatria ou se basta o oftalmo avaliar, oftalmo pediatra, tá? Por que eu tô falando outro especialista? Será que esse bebê tem algo, se ele não está, né, acompanhando com o olhar, é um atraso do desenvolvimento? Será que esse bebê tem mais algum sinal de atraso do desenvolvimento? Porque se tiver, ele precisa ser acompanhado por um neuropediatra, tá? E ainda fazer investigações de outras coisas, tá bom? Sabe, procurar um motivo disso aí, tá certo? Bom, então é isso, Renatinha, certo? Agora, a Núbia Freitas, perguntou assim. A Núbia é minha vizinha. Ó, a Núbia perguntou: é normal o bebê de 10 meses não comer nada, só quer peito? Núbia, é o seguinte, o que é nada pra você? Né? É o primeiro ponto. Por quê? O bebê de 10 meses, né, o bebê que é ali até 1 ano de idade, eles comem muito pouquinho. Na verdade, o bebê come muito pouquinho em qualquer idade, né? Então, a gente fala, na introdução alimentar, esse bebê come aí aproximadamente, né, em cada refeição, 2 colheres de sopa. É muito pouquinho, tá? Então, primeiro eu preciso entender o que é nada pra você e o que esse bebê tá comendo realmente. Então, tira foto pra mostrar pro pediatra, tá? Contabiliza direitinho quanto esse bebê está comendo. Por isso que é importante o bebê, mesmo que seja na introdução alimentar, ele ter o próprio pratinho. Por quê? Eu tive uma paciente que ela ficava dando do prato dela. Dava uma batata, o bebê comia. Dava uma cenoura, o bebê comia. Dava um pedacinho de carne, o bebê comia. Ela não tinha noção da quantidade que o bebê comia, tá? Porque ela ficava tirando do prato dela. Então, é melhor você fazer um pratinho, tira uma foto do pratinho antes do bebê comer e depois do bebê comer, tá? Pra gente ver mais ou menos a quantidade que ele comeu. Então, isso é importante. Outro ponto, esse bebê não come nada todo dia ou será que é só um dia ou outro? Tá? Porque pode haver oscilações. Tem dia que o bebê vai comer super bem, tem dia que o bebê não vai comer. E isso, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha consulta de introdução alimentar, é ajustar a expectativa. Porque muitas vezes, o bebê que mamou muito bem até os 6 meses, né, muitas vezes até em seio materno exclusivo, só peito e mais nada, a mãe acha que porque ele mamou muito bem, ele vai comer muitíssimo bem. E nem sempre é assim, tá? Então eu gosto de ajustar a expectativa, é uma coisa nova pro bebê. O bebê vai conhecer, introdução alimentar, não é alimentação. Muita gente acha que o bebê faz 6 meses, vai começar a comer e vai comer uma pratada, né? E não é bem assim. O bebê vai começar a conhecer o alimento, né? E ele vai levar para a boca, não é porque ele sabe que é comida, é porque ele leva tudo para a boca, né? Que é a fase oral, faz parte do desenvolvimento. Então, perdi meu raciocínio, o que eu tava falando? Então, o que eu tava falando? Então, esse bebê, lembrei. Então, esse bebê, ele vai levar o alimento para a boca sem saber que é comida. Ao longo do tempo, como a mãe vai deixar, né, ele levar o que é comida para a boca, ele vai entender, minha mãe deixou, esse negócio é gostoso, tô comendo, tá dando tudo certo, parece que quando eu como vai me saciando, parece que a fome vai passando. Aos poucos que ele vai entendendo que aquilo ali que ele coloca na boca e morde e engole é comida. Tá? Então demora mesmo, tá bom? Então teria que ver direitinho o que é esse nada, é todo dia ou não é, tá? Porque até 1 ano de idade a gente deixa ainda esse seio materno livre demanda, tá? Então mama toda hora mesmo. Inclusive, outro ponto que a gente precisa ver é se esse bebê tá indo para a hora da comidinha sem fome ou com muita fome, porque se ele estiver com muita fome, né, o bebê pode estar irritada, tá? E com sono, será que deu um cochilinho, tá bem para poder comer? Lembra que bebê com sono não come, tá? E bebê com muita fome também não come. Então é importante dar sim o seio materno antes, um pouquinho, tá? Não precisa ser imediatamente antes, pode ser uma meia horinha antes, 20 minutos antes, tá? Para esse bebê ir mais tranquilo para o momento da alimentação, tá certo? Então é isso, Núbia, teria que ver direitinho o que está acontecendo para conseguir te ajudar, tá? Mas pensa nisso que eu falei, vê a quantidade direitinho, tá? Olha, a Dayara perguntou assim: quando e como saber se o umbigo estufado do bebê de 2 meses incomoda? Será que dói? Solução. Dayara, eu fiz uma live só sobre umbigo, tá?
Tá escrito coto umbilical. Só isso. Eu falei tudo de umbigo, desde o nascimento até depois que ele cai, as hérnias umbilicais, falei sobre isso. Então, o umbigo estufado que você diz é a hérnia umbilical, tá? E é o seguinte, olha só, o músculo abdominal do bebê, né, da parede abdominal, ele é um pouquinho afastado. Depois que esse umbigo cai, praticamente todos os bebês ficam ali com uma hérniazinha, tá? Que é esse buraquinho no meio do músculo abdominal. E aí, por ali passa o intestino passa pelo buraquinho e volta, principalmente quando o bebê chora, quando o bebê faz força, aquela espremeção, o intestino passa pelo buraquinho e volta. Se você apertar ali no buraquinho, você vai ver que realmente você consegue colocar para dentro de volta, sente até um arzinho, como se tivesse um arzinho ali, né? São os gases intestinais, tá? Então é isso. Para você saber, a sua pergunta foi, né? Como saber se o umbigo estufado do bebê incomoda? De 2 meses. Então, normalmente, quando esse bebê chora ou faz a espremeçãozinha, né? A disquesia, esse intestino vai passar pelo buraquinho, né? E vai voltar naturalmente. Então, isso não dói, tá? Isso não incomoda o bebê. Agora, se você perceber que ele chorou, esse intestino passou pelo buraquinho, e aí esse intestino não voltou, continuou lá, e ele começou a chorar muito, esse bebê que chora demais, muito irritado, você não consegue nem encostar direito na barriguinha que ele chora, ou ali a região começou a ficar muito hiperemiada, né, vermelha, ou esse bebê começou a ter febre, sabe? Então o bebê muito irritado, com febre, ou estufou e não voltou, e você também aperta o dedo ali e não consegue voltar, aí tem que levar para o pronto-socorro, tá? Realmente. Porque aí essa hérnia pode estar estrangulada ou encarcerada e aí é cirúrgico, tá? Então realmente precisa avaliar, tá? Então é isso. Fora isso, você não precisa fazer nada. Não precisa colocar moeda, não precisa colocar faixa, porque aumenta o risco de infecção desse umbigo, tá? E aí é pior a situação. E não vai adiantar, tá? Porque não é a moeda que vai fazer esse bebê não ter hérnia umbilical. Esse bebê vai crescendo e essa parede abdominal vai fechando, tá bom? Então fica tranquilo, qualquer coisa leva para o pediatra ver, certo? Próxima pergunta, da Dani Zafra de novo. A Dani Zafra perguntou assim: o que passar no pescoço do bebê quando está irritado, assadinho, né, no pescocinho? Então, Dani, é o seguinte, primeiro verificar como é que tá aí a temperatura do local que você mora, né, ou da sua casa. Se for muito calor, tem que dar mais banhozinho nesse bebê, mas só com água. Lembra que eu não sei a idade do seu bebê, você não me falou, mas até 6 meses de idade a gente sugere banho só uma vez ao dia com sabonete, e se for preciso, se realmente for muito quente o local, você pode dar outros banhos sem sabonete, tá? Só para refrescar. Então é importante esse bebê estar fresquinho, não tá hiperaquecido. Cuidado com muita roupa, tá? Aumenta até o risco hiperaquecimento do bebê é risco para síndrome da morte súbita do lactente. Então cuidado com o hiperaquecimento. Além de fazer lesões de pele, né? E ainda assar realmente os locais de dobrinhas do bebê. Então, observar se está muito calor, se tiver, deixar esse bebê mais fresquinho, sem roupa, só de fraldinha, né? Ou ligar um ventilador, ligar ar-condicionado, pode ligar, tá? Só não deixa direcionado pro bebê, mas deixa o ar ligado e o ventilador ligado para ventilar o ambiente, para ficar mais fresquinho, tá certo? E aí você pode, então, dar mais banhozinho só com água, tá? Deixar fresquinho. Cuidado na hora de secar essas dobrinhas, porque se você fricciona, né? Faz muita força ali para secar essa região, pode acabar favorecendo realmente a assadura, tá? Por fricção mesmo. Você pode passar um hidratante, recomendado pelo seu pediatra, tá? Ou até, às vezes até a pomadinha de prevenção de assadura que você usa no bebê. Cuidado para essa pomada não ter corticoide, né? E nem anistatina, tá? Porque corticoide na pele do bebê, dependendo após um certo tempo de uso, pode piorar a situação, deixar a pele muito sensível, muito fininha, e aí favorece qualquer infecção e assadura e tudo mais, tá? Então, cuidado com o corticoide, cuidado com a anistatina. A anistatina é antifúngico, né? Não é para ficar usando todo dia, igual muitas pessoas usam até para prevenir assaduras. Então, tem que tomar cuidado. Vê a pomada que tá usando, pede pro pediatra te orientar direitinho, tá bom? Então, essa foi a resposta para Dani Zafra. E agora, por último, nossa, agora essa de última eu esqueci de anotar o nome dela, tá? Da mamãe que perguntou, essa última aqui. Última perguntinha. A live de hoje vai ser mais rapidinha, né? Porque
Eu estou sozinha com as crianças aqui, o pessoal foi ali na teca, e aí eu preciso ir lá ver se tá tudo bem. Então hoje vai ser mais rapidinho. A próxima pergunta e última foi, não sei de quem, esqueci de anotar o nome. Ela perguntou assim: é possível amamentar somente fazendo ordenha do leite e ofertando na mamadeira? Já tentei de tudo e não conseguimos ajustar no peito. Olha, mamãe, que eu não sei o nome, é o seguinte, cuidado porque o reflexo de sucção do bebê, né, a sucção do bebê é muito importante e é ela que faz esse peito, né, essa mama tá sempre produzindo leite. Então, a melhor forma de aumentar a produção de leite é esse bebê mamando bem, tá? Então, você só ordenhando, você não estimula essa mama da mesma forma que o bebê estimula. Então, pode ser que você consiga por um tempo, mas depois você não consiga mais, porque seu leite pode ir diminuindo a produção, tá? Então, assim, teria que avaliar o que você tentou, né? Você falou que já tentou de tudo. Será que você já procurou uma fono? Né? A fono é super importante para poder avaliar essa sucção, para ver como é que tá, se tá realmente com um bom reflexo de sucção, né? Se tem alguma outra alteração intraoral, muscular, tá? Que é mais uma consultora da amamentação, você já procurou para ir na sua casa, para ver como é que é a posição que você amamenta, se você está confortável na hora de amamentar, se esse bebê está posicionado corretamente, né? Porque tudo isso influencia. Eu até fiz já 2 lives de amamentação, a primeira foi falando da importância da rede de apoio, principalmente, e a segunda foi falando de pega, posição e os principais problemas, né? Falei um pouquinho rapidamente lá de mastite, de engurgitamento mamário, de candidíase mamária, né? Então, assim, primeiro ponto, procura a ajuda da fono, da consultora de amamentação, tá? Outra coisa, será que fez o teste da linguinha? A fono faz também. Então, é importantíssimo. Será que esse bebê está com dificuldade de mamar porque a linguinha dele ele não consegue extrair bem, né, essa linguinha, fazer a protrusão da língua, para que essa língua consiga ali ir na areola mesmo, para fazer o movimento correto, tá? O bebê para mamar, ele faz 2 pressões, a pressão positiva com o movimento da língua e a pressão negativa com a sucção. Então, tudo precisa estar muito bem harmonizado, tá? Então, realmente não é fácil, ainda mais dependendo da idade do seu bebê, que você também não me falou aqui na pergunta, tá? Mas é importante a gente avaliar isso. Outra coisa, se for um bebê muito novinho, será que essa mama está muito cheia? Você está falando que você consegue ordenhar, né? E ofertar na mamadeira. Então, a sua mama deve estar bem cheia, pesada. Se esse bebê for muito novinho, é difícil para ele sustentar o peso da mama quando ele está mamando. Ele cansa muito fácil, fica sonolento, tá? Até um ponto que a gente precisa avaliar. Será que esse bebê está ganhando peso bem? Né? Tudo depende da idade. Então, assim, o que eu consigo te dizer é, procure uma fono se você não tiver procurado, uma consultora da amamentação, verifique se realmente foi feito o teste da linguinha. E outro ponto, né, na hora de amamentar, como eu estava falando do peso da mama, segure a sua mama em C, tá? Lembra de segurar o bebê aqui para mamar, né? Apoiando, eu gosto muito dessa posição em que a sua mão, ao invés de segurar o bebê assim, né, com a cabecinha aqui no antebraço, segura o bebê com a outra mão. E aí, aqui você consegue segurar a sua mama em C, certo? Por quê? Ficar segurando a mama em tesoura atrapalha a amamentação. O bebê pode ficar irritado porque o leite não consegue sair bem, tá? Porque você acaba obstruindo os ductos quando você segura em tesoura. Então, segurar em C é importante para você manter a anatomia dos ductos, tá? Para facilitar a saída desse leite e ainda sustentar o peso dessa mama, para essa mama não pesar muito na boca desse bebê, tá bom? Para esse bebê não evitar até dele ficar muito sonolento. Mas se ele estiver sonolento, a gente precisa avaliar várias outras questões, tá? Então, realmente, precisa ver direitinho aí o que está acontecendo. Talvez você... Mas, bom, enfim, respondendo a sua pergunta, né? Talvez seja possível, sim, você oferecer, ordenhar o leite e oferecer. Aí, ainda entra outro ponto, né? Você falou pela mamadeira. Pela mamadeira, se você quiser voltar para o peito depois, a chance diminui cada vez mais, né? Porque esse bebê mamando na mamadeira... Ele é um bebê que ainda não sabe mamar no peito, ele vai fazer confusão de bico. O leite que vem da mamadeira é muito mais fácil. Então, a chance desse bebê realmente abandonar o seio materno é muito grande, tá? Então, se for para essa ordenha ajudar nesse início, é melhor que ela seja oferecida ou pelo copinho, né? Você vai dando num copinho de pinga, copinho de tequila, de cachaça, sabe? Você pode ir dando num copinho,
E esse bebê vai, devagarinho, ele vai com a linguinha, assim, ó. Você não vai ficar virando pro bebê guti, 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 não, né? Você vai só encostar esse leitinho que tá dentro do copinho na linguinha do bebê e ele vai igual um gatinho, assim, tá? Ou por translactação, né? Que você vai, relactação, que você vai colocar a sondinha junto com a mama, né? E um lado da sondinha junto com a mama, aqui coladinha, e a outra ponta da sondinha numa mamadeira, né, ou num copinho que você preparou, que você ordenhou o leite e colocou lá. Então ele vai mamando os dois ao mesmo tempo, o peito e o leite ordenhado, tá? Mas para isso você também vai precisar da ajuda da fono ou do pediatra ou de uma consultora de amamentação, tá? Então, se seu bebê for muito novinho, sugiro que você não faça na mamadeira para tentar salvar aí essa amamentação, tá bom? Então é isso, pessoal. Separei essas perguntinhas para conseguir gravar esse vídeo para vocês. Caso não dê certo a live aqui, tá? Se a internet estiver oscilando muito, melhor nem tentar, porque senão nós vamos ficar com dificuldade de conexão, é muito pior, né? Então, deixa gravado aqui, acho que eu vou acabar realmente postando esse vídeo. Fiz com muito carinho, espero que gostem, né? E é isso, tá? Pra gente não perder esse compromisso aqui de live, eu preferi gravar e deixar tudo prontinho, tá bom? Espero que dê certo até, inclusive, de postar esse vídeo, né? Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então, um beijo. Vamos ver se a gente consegue manter a nossa live de quinta-feira. Vou escolher um tema ainda, tá? Eu queria fazer sobre as alterações da pele do bebê, mas eu acho melhor deixar para quando eu estiver lá em Anápolis mesmo, porque a internet vai estar boa e aí eu consigo mostrar imagens, né, explicar tudo direitinho aí, então eu vou ter que ver algum tema aqui que eu não preciso mostrar a imagem e nem as minhas mamas didáticas, nem minhas bonequinhas, tá? Eu vou ver direitinho. E aí eu aviso vocês, espero que dê certo para quinta-feira também. Qualquer coisa eu deixo gravado, igual eu deixei essa daqui. Tá bom? Então um beijo e até a próxima live.